Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem está nos acompanhando aí através da nossa live no Instagram. Iniciando o nosso trabalho de hoje, da palestra, eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente, eu gostaria que colocassem o celular no silencioso, para que a gente possa se manter concentrados, na nossa palestra de hoje. Durante esse segundo semestre, nós tivemos alterações nos nossos horários, para reforçar aqui com vocês. Às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos a evangelioterapia e aos sábados, a partir das 16h30, nós já iniciamos o atendimento fraterno, às 17 horas a palestra e a partir das 15h30 aos sábados, nós temos também a vibração. Lembrando, a vibração às 15h30, o portão se fecha e só abre novamente às 16h30. Vou também passar a mensagem aqui para vocês que durante o mês de dezembro, o nosso último dia de atividade será no dia 14 de dezembro, no sábado, dia também que nós realizaremos a nossa cantata de Natal. Após o dia 14 de dezembro, nós retornaremos às nossas atividades na segunda semana de janeiro, tá certo? E passando também para lembrar que hoje no lanche, nós temos um lanche super especial. Após a palestra, a gente convida vocês a passarem no lanche, a passarem também na livraria, conhecerem as obras que estão disponíveis à venda, porque assim como disse Jesus, amai-nos e instruí-nos, que a gente possa ter uma oportunidade de conhecer uma obra para poder se aprofundar na doutrina espírita. Vou ler agora um trechinho do livro Minutos de Sabedoria, do Thomas Pastorinho. Item 77. Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos, e sua vida se transformará num hino de alegria e de louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Com essa passagem de hoje, gostaria de fazer a prece inicial. Quem se sentir confortável e quiser fechar os olhos, fique à vontade. Mestre Jesus, rogamos o auxílio e o amparo durante toda a palestra de hoje, que o Senhor possa intuir a nossa contamines, para que possa proferir palavras de luz e ensinamento aos nossos corações. Rogamos por todos os que aqui se encontram, os nossos irmãos encarnados, os desencarnados, ao que nos acompanham e aos corações que estão ligados a esta casa. Que assim seja, graças a Deus. Oi, gente, boa tarde de novo. É uma alegria muito grande estar aqui novamente nessa casa, tendo a oportunidade de falar e refletir com amigos tão queridos ao meu coração. E reforçando aqui os avisos, só mais um. Dia 15 de dezembro, eu acabei de olhar ali no plano de ação, nós teremos a nossa ação de Natal, onde nós contemplamos as famílias que são assistidas pelo Centro Espírita Irmã Sheila e doamos a elas cestas básicas e às suas crianças nós doamos brinquedos. Então, quem quiser colaborar conosco, nós aceitamos doação de cestas básicas para as famílias, dia 15. E quem quiser vir também e ajudar na ação no momento, também será bem-vindo. A gente sempre precisa de mão de obra. E hoje, nossa conversa vai ser sobre o tema Senhor, o que queres que eu faça? E estudando para esse momento, para essa reflexão, eu sempre me emociono quando eu me lembro da história de Paulo de Tarso. Ele que um dia se chamou Saulo e ao encontro com Jesus se transformou de forma tão completa e tão sublime que hoje é um dos grandes apóstolos do Evangelho. E seus ensinamentos nos nutrem o coração e também enchem-nos de força e de vontade a seguir e a trilhar o caminho com Cristo. E refletindo sobre esse tema hoje,
eu me recordei de uma frase, que também é tema de um livro, de Humberto de Campos, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lembrando dessa frase, o que eu me recordei? Que para o Brasil, de fato, tomar a posição de coração do mundo e pátria do Evangelho, é necessário que a nossa pátria interior, ela também tenha o mesmo posicionamento. É necessário que a nossa pátria interior também assuma o compromisso de fato, ser o coração do mundo. Que é, de fato, assumir o compromisso com o Evangelho, sendo assim como disse um dia Paulo de Tarso, carta viva do Evangelho. Um dia, imagina nós dizendo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Esse é o nosso objetivo. E para que juntos possamos construir essa pátria do Evangelho e ser esse coração do mundo, é preciso que mudemos as nossas condutas e busquemos, a partir de agora, trilhar um caminho novo. Porque muitos conhecem o Cristo, muitos conhecem a sua palavra, muitos conhecem o seu Evangelho, mas poucos vivem como quem sabe. Poucos vivem como quem conhece, especialmente nós espíritas, que conhecemos o plano espiritual, que sabemos do que nos aguarda, que muitas vezes na literatura aprendemos a respeito do umbral, do nosso lar, e a gente acaba tendo muitas vezes visões distorcidas sobre essas realidades em outras dimensões, e a gente vive com os olhos fechados ainda, como pessoas de fato cegas que não observam o horizonte. E Jesus ele veio justamente para nos apresentar um horizonte novo, para nos mostrar que depois dessa caminhada que se chama vida presente, essa encarnação, há algo que nos aguarda. E esse lugar que nos aguarda é resultado das nossas ações, é resultado daquilo que nós realizamos no hoje, no aqui e no agora. E por que nesse sentido a história de Paulo de Tarso é tão importante? Porque ele é um dos poucos exemplos que temos de criatura que em uma encarnação, onde se encontrava completamente perdido, completamente alheio aos seus propósitos divinos, consegue encontrar Jesus e seguir um rumo novo, e se transformar completamente. Ele não vivenciou muitas vidas para isso, foi em uma só. E em todos os momentos, a partir do seu encontro com Jesus, ele testemunha junto a esse encontro em seus atos e ações. Então Saulo, para a gente contextualizar aqui a história, era perseguidor de cristãos. Mas por que ele perseguia esses cristãos? Então, por alguns acontecimentos, como o falecimento de alguém que Saulo amava muito, que era Abigail, e nós temos todos esses relatos no livro Paulo e Estevão, é uma indicação de leitura muito boa. Então ele decidiu perseguir os cristãos, e especialmente Ananias. E é interessante se fixar nisso, porque mais à frente nós vamos trazer esses esclarecimentos. Então Saulo ele perseguia os cristãos. E Ananias ele tinha uma proximidade com Cristo e ele buscava essa vivência cristã, apresentando também às pessoas o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. E em uma de suas peregrinações na estrada de Damasco, Saulo estava ali atrás de Ananias. E Ananias já tinha tido a conversa com Jesus e Jesus já tinha dito para ele o seguinte: Ananias, você vai encontrar com Saulo. Aí imagina só o sujo de Ananias, sabendo que ele ia encontrar com aquele que o perseguia e queria nada mais, nada menos que retirar a vida do pobre Ananias. Mas Ananias diz: tudo bem, confia e segue. Não sabia ele que o Cristo iria, mais tarde, ter esse encontro antes com Saulo. Então, Saulo diz: quero dizer que preciso encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente. Ele estava fielmente firme no seu desejo de realizar a sua vingança contra os cristãos. E nós percebemos com isso, primeiro, a firmeza de Saulo. Saulo, ele tinha essa personalidade. Ele tinha essa firmeza, esse ímpeto. Ele tinha uma vontade e uma coragem que era acima dele mesmo. Então isso é algo muito positivo dentro da personalidade de Saulo, porque quando ele se torna Paulo, para ele suportar tudo que ele suportou, era necessário que ele tivesse o que a gente chama hoje de gênio forte, para a gente observar que não é a forma como a pessoa se apresenta, mas sim o que ela traz no seu coração. E aí ele caminhando na estrada de Damasco, ele encontra Jesus. E Jesus se apresenta para ele como uma luz. E ele até diz,
falando a respeito disso, sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazareno, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor. Essa era a visão de Saulo. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante esse questionamento de Jesus, porque ele vai justamente no ponto mais sublime do coração de Saulo, o ponto da sua dor. Porque ao dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus conhecia especialmente o motivo daquele homem ter se tornado perseguidor, a dor que ele carregava em seu coração. E Jesus via muito mais além disso. Ele não via Saulo, mas ele via Paulo de Tarso. A maioria de nós julgamos os irmãos em nossa caminhada porque vemos só o que está à nossa frente, o presente, e esquecemos que a reencarnação nos afirma categoricamente a respeito do progresso da evolução espiritual. Aqueles que estão conosco hoje não são os mesmos que estarão conosco em novas eras. Daqui a alguns anos, daqui a alguns milênios, não serão. Então Jesus tinha essa visão de não olhar o presente, mas sim o futuro da criatura. E ele olha para Saulo, mas se enxerga desde já Paulo de Tarso, aquele que iria enfrentar tantas e tantas dificuldades para levar as lições sublimes de seu evangelho. E nesse momento, aí Saulo ele já abaixa a bola dele, ele já entra no estado de se encontrar com aquilo que ele realmente é, e ele diz: quem sois vós, Senhor? Sabendo que a criatura que estava à sua frente tinha uma sublimidade. E aí diz no livro: aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então, nesse momento, o que nós percebemos é que aquele a quem Saulo perseguia vai de encontro a ele. E existe um motivo para isso. Como eu falei, Jesus sabia da missão de Saulo ao se tornar Paulo. E é importante perceber que esse encontro de Jesus com Saulo também traz uma reflexão para a nossa vida. Hoje nós não temos a presença física do Mestre Jesus. Não temos mais essa oportunidade, ele não está encarnado no meio de nós. Mas é importante pensar que, diferente do povo daquela época, o conhecimento que nós temos de Jesus nos permite saber e compreender que ele não precisa estar encarnado para ele estar perto de mim. Ele não precisa estar encarnado e nem me encontrar em uma estrada qualquer, no momento em que eu estiver, quem sabe, a ponto de cometer um erro, um equívoco. Ele não precisa me encontrar ali presentificadamente, mas ele me encontra em muitos sentimentos e em pessoas que chegam ao meu encontro e que de alguma forma trazem uma palavra amiga, que trazem um direcionamento novo. Quantos de nós, no momento de extrema aflição, não tivemos a oportunidade de encontrar Jesus? Não Jesus encarnado, mas Jesus em nosso coração respondendo às nossas preces, Jesus nos dizendo ao ouvido de forma suave e sublime: tudo vai dar certo. Confia, segue, a tua fé transportarás as montanhas. Então é justamente isso que acontece conosco hoje. Jesus em todos os momentos vem ao nosso encontro, nos trazer o amparo, nos trazer o alívio de nossas dores e o direcionamento aos nossos corações. E quando Jesus ele encontra Saulo, uma frase me chama muita atenção, inclusive tem lá em Atos dos Apóstolos e aqui também no livro Paulo e Estevão. Ele diz: Saulo, não recalcitreis contra os aguilhões. E por dias eu fiquei me perguntando o que Jesus queria dizer com isso. A gente precisa traduzir essa frase, porque ela é muito literal. Quando ele diz: Saulo, não recalcitreis contra os aguilhões, ele quer dizer: Saulo, pare de dar murro em ponta de faca. A tua essência, Saulo, é ser bom. E de tanto você ir contra a tua essência, a dor sempre te encontra. A dificuldade sempre te encontra. A angústia sempre te encontra. De tanto você recalcitrar contra o aguilhão, você não consegue seguir a rota luminosa que te espera na vida. E aqui também gera uma reflexão para nós. Quantas vezes nós estamos insistindo naquilo que nos gera dor, naquele caminho que nos gera sofrimento, e muitas vezes de forma consciente, o que é mais perigoso. Porque quando a gente está num nível onde nós não sabemos, na ignorância é uma coisa. Mas agora, quando a gente sabe,
nós temos muito mais responsabilidade com aquilo que assumimos. Então, muitas vezes, nós sabemos que estamos errando, que estamos num caminho menos digno, que estamos num caminho que não nos traz nenhuma segurança, não nos traz nenhuma perspectiva boa para o futuro, e a gente continua trilhando ele. E por quê? E mais uma vez, me recordo das palavras de Paulo de Tarso, em seus versículos evangélicos, onde ele também nos diz, ou melhor dizendo, questiona: Senhor, por quê? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero este faço. Porque nós ainda temos em nossos corações as imperfeições, a ligação com aquilo que chamamos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que nos direcionam a tomar rumos e caminhos menos dignos. Mas aqui, nessa afirmativa de Jesus, nessa orientação a Saulo, não recalcitreis contra o aguilhão, é para que nós hoje refletimos e pensemos quais são os aguilhões, quais são os caminhos que nós estamos percorrendo e que nós já sabemos e já temos a consciência nos acusando todos os dias que não deveríamos seguir. Quais são as situações que nos geram dor e sofrimento, aquelas que a gente sabe que não adianta continuar, porque é só isso o que ela vai nos render. Porque muitas outras nós sabemos, não, essa dificuldade aqui está me preparando para algo melhor no futuro. Mas muitas outras não. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, às vezes é a vida ou o ciclo de amizade em que nós estamos envolvidos, às vezes é o ciclo familiar, e a gente precisa ter essa iniciativa, a gente precisa saber o momento de mudar a rota, transformar a nossa vida, e isso sempre seguindo a orientação do Cristo de Deus, que nos responde em nossas orientações, em nossas orações, melhor dizendo. Então Saulo compreendeu. E é interessante porque o Cristo, ele chamava Saulo em todos os momentos. Quando a gente lê a obra Paulo e Estevão, a gente observa justamente isso. Que ele teve muitas oportunidades de mudar a rota, mas foi necessária uma intervenção mais aprimorada do mestre para que isso acontecesse. E aí quando ele fala, ele dá essa orientação a Saulo, é o momento em que Saulo questiona: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz apenas isso: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Já já a gente reflete sobre isso que Jesus falou, mas antes vamos nos conectar a essa frase de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes nos evangelhos nós não temos essas palavras respondidas por Jesus? Quando ele nos diz, muitas vezes, a respeito de, como no Evangelho de Lucas 18, 20, não adulterais, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrará teu pai e tua mãe. É isso que ele quer que nós façamos. Senhor, o que queres que eu faça? Que siga os mandamentos da lei. Que siga a vivência que eu realizei no mundo, pois eu venci o mundo e sirvo de exemplo a vocês. Quando nós questionamos, Senhor, o que queres que eu faça? Que a gente também lembre da passagem de Lucas 9, 23, negue a si mesmo. Como Jesus vai nos dizer, sabe o quê? Sabe o orgulho, o egoísmo e a vaidade? É necessário que fique de lado, para que a resignação entre em ação e nós comecemos a aceitar as dificuldades da nossa vida e ter um olhar mais esperançoso para o futuro que nos espera. Muitas vezes as nossas formas de nos maldizer da vida está muito mais ligada à forma como nós enxergamos a vida do que de fato com o que está acontecendo ao nosso redor. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil no momento da dificuldade, no momento dos momentos difíceis, a gente ter um olhar otimista e a gente buscar através daquelas situações o aprendizado, mas é necessário. E quem já teve a oportunidade de realizar, por exemplo, as reflexões nesses momentos e entregar esses momentos de fato a Jesus, dizendo a Ele, Senhor, eu farei segundo a Tua vontade, percebe o quanto que a nossa rota muda, o quanto que aquele momento ele se torna mais leve e a gente consegue aproveitar muito mais do que aquele momento tem a nos trazer. Então, perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? É também ser respondido na nossa consciência.
E essa pergunta nós podemos fazer em todos os momentos da nossa vida e em todas as circunstâncias e situações. E nós seremos respondidos. Muitas vezes não seremos respondidos de forma completamente exata. Assim como Jesus, por exemplo, respondeu a Saulo: segue a estrada. E mais nada ele disse. Ele não deu uma orientação precisa. Ele não prescreveu um passo a passo. Ele não deu uma receita para Saulo. Ele só disse: segue. E é por isso que muitas vezes quando nós dizemos para nós mesmos, ou quando o Evangelho nos diz isso, e é um exercício que eu convido todos a quem não faz fazer, no momento de uma dificuldade muito grande, eu gosto sempre de abrir o Evangelho e ler uma passagem, o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sempre encontro ali um acalento para as minhas dores, ou um direcionamento. É claro que, como eu estou dizendo, ele não vem como uma receita pronta, dizendo exatamente o que nós devemos fazer. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, mas aquelas reflexões muitas vezes são o direcionamento que nós precisamos para começar a caminhada, porque no meio do caminho nós saberemos exatamente o que fazer. E se a gente confia no Cristo, quando nós pegamos de fato o nosso barco e temos certeza que ele está no leme da nossa embarcação, independente da tempestade que nos alcança, nós sabemos e temos a certeza que enquanto a tempestade acontece, ele descansa em paz, pois ele tem a certeza que ela passará. Nós aqui não temos. Tanto que assim é o que acontece na passagem que retrata essa questão da tempestade. Jesus descansa tranquilo, calmo, enquanto os discípulos ficam desesperados. Por quê? Falta-nos fé nos momentos das dificuldades. E mais uma vez, recobra. A gente esquece que é espírita. A gente esquece nesses momentos que nós temos um conhecimento da reencarnação e de que essa vida é passageira, de que esses momentos eles passarão. E o que nos restarão é o quê? O nosso encontro com a consciência lá no plano espiritual. E nos Espíritos nos dizem, que nós somos juízes de nós mesmos. Inclusive, Emmanuel afirma categoricamente em vários de seus textos que nós somos juízes de nós mesmos. A nossa própria consciência nos acusa. E é por isso que também nós temos esse livre-arbítrio e a possibilidade de assumir esse papel que nos cabe, transformando assim as nossas vidas. E quando nós novamente perguntarmos: o que queres que eu faça, Senhor? Que nós lembremos também de Jesus quando nos diz em Mateus 5, nos versículos 25 e 26, reconcilie-se com seu adversário enquanto estás com ele a caminho. Não sairá da prisão enquanto não pagar o último centimo. Por que eu falo tanto dessa questão de tomar posse daquilo que nós acreditamos e vivenciar isso no nosso dia a dia? Porque nessa apresentação, nesse versículo de Mateus, o que Jesus nos apresenta é, tendo como base a visão da doutrina espírita, que hoje nos ilumina a consciência, a encarnação presente é dádiva divina. É uma oportunidade que eu não sei quando vai vir de novo. Eu não sei quando eu poderei reencarnar de novo com as pessoas que estão ao meu redor. Imagina só, o tanto de gente que é mobilizada no plano espiritual para ser convocado para construir uma família. Imagina só, aqui na questão do centro espírita apenas, tudo o que aconteceu para a gente se formar é um grupo de colaboradores. Nós temos pessoas aqui do Rio, do Ceará, que vêm de diversos lugares do Brasil e que nunca se viram e que nunca se encontraram e hoje nos sentimos como família. O que é isso? Que força é essa que nos une? Agora imagine o tanto de espírito que está por trás disso, ajustando, reformulando, como se fosse de fato um jogo, de Lego, colocando as pecinhas onde elas devem estar. E aí na família do mesmo jeito. E na família a gente ainda tem mãe, pai, irmão, avô, tio, vó, sobrinho, primos incontáveis. Quem consegue contar seus primos é que a família é muito pequena. A minha, papai teve 7, o meu outro tio teve 10, primos assim e sobrinhos primos são incontáveis. Então nós percebemos que a mobilização é muito grande para construir, por exemplo, um seio familiar. E essa encarnação ela é muito rápida. Muitos de nós, se tivermos sorte, viveremos 90, 100 anos. E quando olho para a minha encarnação de 25 anos hoje,
se eu viver até os 100, um quarto disso, eu não vivi quase nada. Eu consigo contar para vocês em uma tarde, meus 25 anos. Vocês percebem isso? Que se a gente senta para conversar com alguém, às vezes a gente conta a nossa vida toda em uma tarde. Foi isso aí que eu vivi. Passa rápido demais. Passa muito rápido. E quando eu olho, por exemplo, para o tempo que eu tenho com os meus pais, com os meus familiares, com as pessoas que estão no meu caminho, nós percebemos, especialmente com aqueles que nós amamos muito, o quanto passa rápido. Quem tem um filho muito amado percebe isso. A criança está chorando um dia, outro dia ela está caminhando, outro dia você nem vê ela que ela está na escola estudando integral. Acabou. A menina do IF, né? Acabou. Gege. Só tem a filha à noite, já cansada, querendo o quê? Dormir. Aproveita dessa. Passa rápido. E é a fase que a gente diz que é a mais gostosa, né? Que o filho está ali perto da gente e passa rápido. Então essa encarnação, ela passa muito rápido. E quando ele diz assim, reconcilie com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é porque a gente não sabe por quanto tempo caminharemos com esses irmãos e quando nos será dada a oportunidade novamente de caminhar com ele. Aí, muitas vezes, os Espíritos nos dizem, olha, vocês não pediram, vocês imploraram. E nós, teimosos como somos, nunca que eu implorei para vir para essa criatura, ignorância da nossa parte. Mais uma vez, os nossos olhos extremamente vendados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Sem conseguir enxergar a oportunidade sublime que é a convivência com um familiar difícil, com um amigo difícil, com um irmão que nos testa todos os dias a paciência. E ele só nos testa porque nós não temos. Tem gente que fala, perdi a paciência que nunca teve. Que é a frase que nós ouvimos muito e de fato nunca se teve paciência. Então que nós tenhamos esse olhar para no momento em que nós perguntarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Nós observemos que o que Ele quer de nós, Ele já nos disse na vivência de seu Evangelho. E como eu disse no início da nossa conversa, Saulo nos afirma ainda de forma mais apropriada e mais profunda o seguinte: que sejamos cartas vivas do Evangelho, que possamos estar em comunhão com Deus, porque se o Cristo um dia foi denominado por Kardec médium de Deus, tenha certeza que é porque o contato dele com Deus era extremamente afinado. Deus, Ele age em nossas vidas pelo veículo do nosso pensamento. Como isso funciona? Deus, Ele é a inteligência divina, a causa primária de todas as coisas. Ótimo. No universo existe uma coisa chamada de fluido cósmico universal, que é uma energia que penetra todo o universo. Nós estamos mergulhados nessa energia. Essa energia, nos diz Kardec lá no livro A Gênesis, é o veículo do pensamento divino. Então, quando eu penso, o meu pensamento ele vai para essa energia que está plasmada ao meu redor. Então, na hora que eu penso, Deus percebe. Na hora que eu penso, Deus ele se conecta com o meu pensamento, Ele sabe o que eu estou pensando. Então, Deus conhece o meu íntimo, Deus conhece as minhas dores, Deus conhece de forma científica, nós estamos aqui falando, porque faz parte da ciência espírita essa compreensão. Deus conhece o meu íntimo. É por isso que quando Jesus nos diz do Deus que habita em mim, de que Ele habitava em Deus, era justamente nos trazendo essa compreensão, de que é de fato como se nós estivéssemos mergulhados em Deus, mas que Deus também estivesse mergulhados em nós. E é por isso que em todos os momentos em que nós tivermos a oportunidade de pensar em Deus, tenha certeza que Deus também está pensando na gente. Só que a única diferença é que Ele está mais mergulhado na gente do que na gente nele. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de se conectar, de senti-lo de fato como presença em nossas vidas. Então, quando Kardec lhe diz que Jesus era médium de Deus, é que a comunhão de Jesus com Deus era tão grandiosa que Ele era o tipo de servidor que realizava, de fato, segundo a vontade do que Deus tinha para com ele. Na leitura da Bíblia, nós vamos ver, em muitos momentos, Jesus se retirando e indo para um lugar à parte. Que lugar seria esse? O momento em que ele se conectava de forma mais profunda ainda com Deus. O momento de suas orações, o momento de suas preces. Não que ele não estivesse em prece o tempo todo e nessa conexão, mas era porque em alguns momentos ele sentia essa necessidade. Tanto que a Bíblia nos retrata isso, desses momentos que ele tinha para ir ao lugar à parte.
Então, por mais difícil que seja a nossa caminhada e aquilo que nós encontramos ao nosso redor, que tenhamos essa compreensão de que Deus está ao nosso redor, nos ouvindo, nos compreendendo e nos observando. E cabe a nós também sentir a presença dele. E mais uma vez, quando nós dizemos o que queres que eu faça, Senhor, que nós lembremos, por exemplo, da lei de causa e efeito. E de João, que nos diz lá no capítulo 8, no versículo 34, o que comete o erro é escravo do erro. A nos dizer o seguinte, que todas as criaturas que estão encarnadas ou desencarnadas plantam e colhem de acordo com o que plantaram. E quando ele diz aquele que comete o erro é escravo do erro, é porque o erro que nós cometemos trará uma reação no futuro. E o que a gente faz com relação a isso? A gente faz muita prece para Deus e muito trabalho no bem. Porque aquele que trabalha no bem tem seus débitos diminuídos. Chico não nos dizia que o bem cobre a multidão de pecados? Então, se aquele que erra é escravo do erro, aquele que faz o bem tem esses seus erros amenizados. E na contabilidade divina, o bem sempre se sobrepõe ao mal. Então, o bem que a gente faz sempre apaga o mal que nós fizemos. E aí nós temos ainda a sublime orientação de Jesus nessa pergunta novamente, Senhor, o que queres que eu faça? Que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, que é a sublime exercício do amor. Então, quando nós questionarmos mais uma vez ao Senhor, qual seria a minha conduta, ou qual deveria ser a minha conduta a partir de hoje? A conduta do amor. Porque amando eu consigo contemplar todas essas outras que eu citei. Amando eu me reconcilio com meu irmão. Amando eu cumpro os mandamentos, porque aquele que ama, ama pai e mãe, pois honra pai e mãe. Aquele que ama não mata, aquele que ama não rouba, aquele que ama não adultera. Então nós observamos que o amor é o exercício sublime para a construção de nós mesmos. E quando Paulo, ele vai ser enviado aos gentios, é muito interessante observar também a seguinte questão. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos 9,15 diz, vá, porque eu lhe enviarei para os gentios. Paulo, ele vai pregar para pessoas que não têm afinidade com o conhecimento do Evangelho, não eram judeus. Ele vai pregar num terreno, digamos assim, ele vai semear o Evangelho num terreno extremamente difícil, extremamente espinhoso. E espinhoso porque ele próprio sentiria os espinhos daquele terreno. Tanto que muitas vezes ele foi apedrejado, expulso, aprisionado, passou por náufragos e muitas vezes ele sofreu, mas ele continuou e perseverou. Tanto que nós temos hoje aqui para nossa reflexão também um texto que trata muito bem dessa passagem, que é o texto do Emmanuel, que está lá em Caminho, Verdade e Vida. E nós percebemos que no livro Caminho, Verdade e Vida, no livro Pão Nosso, no livro Fonte Viva, nos livros em que o Emmanuel comenta o Evangelho, as passagens que mais nós encontramos é de quem? Paulo de Tarso. Porque ele direcionava as suas cartas às igrejas que ele havia construído. Ele direcionava os cristãos daquela época. E nós somos esses mesmos cristãos que ainda não conseguimos vivenciar as suas lições. Então, no capítulo 39 do livro Caminho, Verdade e Vida, tem um texto que chama Entra e Coopera. E aí, Emmanuel utiliza como pretexto para escrever o texto essa citação. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Então, olha só o que Emmanuel diz. Essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração,
Por que não terminou o esclarecimento? Não, por que Jesus ele não continuou dizendo? Por que ele deu só uma orientação tão simples e ele não terminou a orientação? Ele não explicou tudo que viria a ser a missão de Saulo. Essa é a questão que Emmanuel está comentando aqui. Recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber. É que a lei da cooperação entre os homens é um grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Todos nós temos as nossas inspirações, ou que a gente pode chamar também de intuições, que são os momentos em que nós temos a capacidade de receber de espíritos amigos ou de pessoas encarnadas aquela palavra amiga que nos reconforta, ou aquela ideia que nos faz ter um insight de melhoria e de transformação. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando o mestre diz a Saulo, sua orientação vai e entra na cidade e nada mais além disso, é porque a partir dali ele já não seria mais o responsável direto a passar para Saulo a sua missão. Ele delegaria isso a quem? A Ananias, a Gamaliel, as outras pessoas que Saulo encontraria no caminho e queriam ajudar nessa orientação, para que ele pudesse, de fato, estar pronto para a divulgação do Evangelho. Aí tanto que Emmanuel continua. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Olha que maravilhoso. Jesus nos ensina e nos consola através daqueles que estão a caminho conosco. Por isso que é importante a reconciliação com os nossos irmãos. Por isso que é importante o relacionamento fraterno com os nossos irmãos. Ouvir o outro, ter amigos, ter pessoas por perto. Por isso que é tão importante. Eu costumo muito dizer uma coisa que, assim, eu não sei se eu sou amiga de muitas pessoas, mas eu tenho muitos amigos, no sentido de chamar pessoas para perto de mim. E quem está perto de mim sabe que eu alugo os ouvidos, né, meninas? Eu alugo, assim, extremamente os ouvidos do povo e o tempo. Porque se eu pudesse, minha gente, eu passava o dia todo com gente perto de mim. Porque a gente tem que fazer outras coisas, né? A gente tem que trabalhar, a gente não pode ter essa vivência entre amigos todos os dias, toda hora. Mas quem me conhece sabe que eu gosto disso. E quando me perguntam, eu digo justamente isso, é buscar. Não é buscar e achareis? Não é pedir e obtereis? Se a gente quer amizade, a gente tem que ir atrás da amizade. Se a gente quer pessoas que estejam ao nosso redor, que compartilham dos mesmos pensamentos e sentimentos conosco, para nos nutrir desses pensamentos e desses sentimentos, que nós possamos ser aqueles que vão atrás, que buscam isso, que vão de encontro a isso. E aí, mais uma vez, o que é que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? Porque ainda nessa questão do Senhor, que queres que eu faça? Jesus disse que queres que eu faça um cego. No momento em que o cego se apresenta a ele, Jesus lhe questiona, o que queres que eu faça? E o cego diz a Jesus, que eu veja, Senhor. E no mesmo instante, é lhe recobrado a visão e ele diz, teus pecados foram perdoados. A gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa ter consciência e noção daquilo que nós queremos. Porque aquilo que nós queremos também está de acordo e atrelado com o nosso propósito divino. Se nós tivermos a capacidade de reflexão íntima. Se estivermos conectados com a nossa essência. Sabendo exatamente aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Qual é o papel que nos cabe nessa encarnação. Então, olha só. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, quanto mais o aprendiz é influenciado por Jesus, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Quanto mais nós buscamos ouvir o nosso irmão, auxiliá-lo e orientá-lo dentro da nossa possibilidade, quanto mais nós buscamos servir nos ambientes em que nós nos encontramos, mais nós teremos a capacidade e a possibilidade de ser um bom instrumento de Jesus. E Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Lembra que lá no início eu falei
que Ananias já estava designado para encontrar Saulo e que Saulo estava destinado a encontrar Ananias e castigá-lo, para não dizer tirar a sua vida, né? Então esse era o objetivo dele. E aí Jesus encontra Saulo lá no caminho de Damasco e aí fala para ele seguir para a cidade, e lá na cidade quem é que está esperando ele? Ananias. Por quê? Nesse encontro de Jesus com Saulo, Saulo ele fica cego, ele perde a visão. A luz de Jesus era tão intensa que os olhos de Saulo cegaram. E isso também tem um sentido muito literal, né? Então, quando ele vai cego, entra na cidade, ele é encontrado por Ananias. Mais tarde ele vai ser encontrado por Ananias. E Ananias é quem tem a capacidade de retirar as escamas dos olhos de Saulo. Ele faz com que Saulo recobre a visão. E isso tudo é muito profundo porque agora ele já não encontra mais o perseguidor, mas ele já encontra a criatura que foi tocada pelo Cristo e que já não tem os mesmos desejos de vingança, de alguma forma aniquilar-lhe a vida. E aí nesse momento, Ananias impõe as mãos sobre Saulo, as escamas caem dos seus olhos. E aí Saulo está envolvido naquela energia de ouvir o Cristo, eu tenho que falar do Cristo e agora eu vou para o caminho totalmente contrário. Assim como a gente quando muitas vezes chega, né, fica afoito para falar de Jesus, para que todo mundo conheça o que a gente conheceu aqui na doutrina espírita ou em qualquer outro lugar que nos sintamos tocados. E a gente fica com aquela vontade e depois se aquieta. Porque a gente compreende que nem todos estão preparados para ouvir, mas especialmente que a forma como nós falamos diz muito mais do que de fato aquilo que nós sentimos. Um exemplo, ele estava totalmente afoito, digamos assim, para falar de Jesus. E é isso que ele faz. Ele vai aos doutores da lei e ele busca falar, porque ele tinha uma posição social na época, mas ninguém o ouve. Por quê? Ele não estava pronto para falar e as pessoas não estavam prontas para lhe ouvir. Tanto que ele vai passar anos no deserto e mais outros anos tendo contato de forma mais profunda com o Evangelho, abnegando-se, se transformando, se melhorando e refletindo para que mais tarde ele tivesse a capacidade e a condição de falar e de ser ouvido. E ainda assim sofreu o que sofreu. Então Emmanuel continua. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo. Eu adorei essa frase. Porque quando a gente conhece, quando nós somos espíritas e nós compreendemos que nós temos outras vidas, muitas vezes nós caímos na ignorância de falar o quê? Não, eu deixo para outra vida, porque eu sei que eu vou ter outra vida, sendo que a gente não conhece os compromissos que nós assumimos no plano espiritual. E muitas vezes nós não damos conta da gravidade que nos é essa frase. E sem contar que muitos de nós, por fazer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do bem, acha que vai encontrar uma realidade diferente lá no plano espiritual. Tem um livro que se chama Reforma Íntima Sem Martírios e tem também outro livro que chama Escutando Sentimentos, onde a benfeitora espiritual, a irmã Defu, ela fala a respeito do Hospital Esperança, que é um hospital psiquiátrico para espíritas. Você tem noção que tem um hospital psiquiátrico para espíritas no plano espiritual? Aí a gente pensa lá, tem vários frequentadores. A maioria é dirigente de casa espírita, que falhou na tarefa, que se enganou e que estão se reabilitando no plano espiritual. Para a gente ter a noção de que achar que a gente está fazendo todo o bem que a gente pode, muitas vezes está na ilusão. Achar que a gente vai chegar lá e vai dar de encontro, né, com as colônias espirituais, vai chegar e vai direto para Alvorada Nova, onde tem lá a colônia, o hospital de Sheila. Minha gente, a gente está tão longe disso, mas que a gente possa assumir o compromisso de ir se melhorando para que a gente tenha 1% de mérito, para a gente não passar tanto tempo em sofrimento, seja onde quer que estejamos quando sairmos dessa vida. Então, é para que a gente comece a compreender que o desejo de voltar para casa logo não deve ser mantido pelo nosso coração, porque a gente muitas vezes está agora no começo da nossa missão. E muitos de nós, às vezes, nem nos preparamos ainda, de fato, com a nossa missão, com aquilo que nós viemos cumprir. Então, vamos lá. Ele continua. Suplicando transferência para os mundos superiores. E tem gente que é desse jeitinho, que quer desencarnar logo, pois tem a certeza que o que ele espera do outro lado é uma vida muito melhor,
pensa assim, ai, meu corpo tem tantas dores, chegar lá eu vou passar por isso, porque a matéria é densa, a matéria pesa, minha gente, não querem saber o que é umbral. Então ele continua, tão somente por haver ouvido maravilhosas descrições de mensageiros divinos. E sim, os livros, inclusive de André Luiz, nos retratam um plano espiritual muito bonito. Mas também nos retrata as zonas de sofrimento, de dificuldade. E é por isso que nós precisamos tomar essa decisão de melhorar-se hoje. E ele continua, meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas. Aí aqui para mim foi uma lapada na minha cara. E gente, se a gente não reserva hoje 2 horas do nosso dia para fazer o bem, o que é que a gente vai fazer em nosso lar? O que é que a gente vai fazer em uma esfera superior se a gente não tem eu não tenho tempo? Lá vai ter. A gente acha que chegar lá, nós não vamos ter nada para fazer. Já que não tem nada para fazer aqui, eu vou me ocupar de ajudar os outros. Sendo que nessa encarnação, eu tendo todas as possibilidades ao meu redor de ajudar os outros, eu, pelo meu excesso de necessidades, coloco outras coisas acima disso. Recentemente eu tive uma conversa com uma amiga e ela me falou o seguinte, que uma outra amiga estava meio que reclamando a respeito de muita tarefa espírita, na hora que ela abriu o YouTube, que ela foi assistir uma palestra, acho que era da Isabel Salomão, ela disse assim, se você está reclamando cansaço por servir na seara espírita, lembre-se que se você está cansado, diminua suas necessidades, porque às vezes a gente trabalha em 2 lugares, 8, 10 horas por dia. A gente trabalha, a gente estuda e não tem tempo para nada. Para quê? O que é que a gente está construindo? Para manter as nossas necessidades. Ter muito é sinônimo também de se doar muito para manter o que se tem. Então ela diz, diminua as suas necessidades. Então quando a gente diz nessa vida, mas eu não faço mais porque eu não posso. Eu queria ir mais um dia para o centro espírita para ajudar, mas é porque eu não tenho tempo. Mas é porque eu queria tanto participar de tal atividade caritativa, ajudar a associação de protetores, mas é porque não tenho tempo. E lá a gente vai ter? A gente vai se ocupar das mesmas coisas que nos dão prazer. E lá é mais fácil, porque a gente pensa e a gente vai e se envolve com aquilo que a gente pensa. Então a gente vai continuar, mais uma vez, nos envolvendo com o prazer, com as sensações, sendo nutrido daquilo que não nos nutre a alma. Então que a gente tenha essa observação. E ele continua. Se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer, mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, do trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca de que lhes convenha fazer. A partir do momento em que nós, tendo tido um contato com Jesus, e todos nós tivemos, porque somos cristãos, acredito eu que estamos aqui, nós agora podemos seguir o caminho do bem, buscando fazer o bem, e sem precisar de grandes questionamentos, porque o próprio caminho nos mostrará o que exatamente devemos fazer. Como nos diz Emmanuel, Jesus nos dará o esclarecimento quando estivermos percorrendo o caminho. E aqui, para finalizar, eu me recordo dos mártires do passado, daqueles cristãos que muitas vezes eram jogados, nos círculos para serem devorados por leões. Imagina o tamanho da coragem. Quem de nós testemunharia esse ponto em nome do Cristo? Mas eles assim faziam. E os espíritos contam que eles eram retirados do corpo e não sentiam a dor daquele momento. E isso acontecia por quê? Porque Jesus diz, vai e faz. Porque no meio do caminho, pode deixar comigo que eu resolvo. Eu te ensino como fazer. Eu te ensino como seguir. Mas eu preciso que você tenha também a atitude. Lembra daquela passagem? Vinde a mim. Vinde a mim. A atitude precisa ser nossa, porque Jesus já está fazendo a parte dele. O mínimo que nós podemos fazer é, a partir de agora, movimentar os nossos pés e ir a Ele. Como? Ajudando a quem necessita, praticando a caridade. Porque, como nos diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então, esses eram os nossos ensinamentos para essa tarde de hoje. Espero que os corações de vocês sintam-se envolvidos por essas reflexões e que hoje nós possamos chegar em nossas casas,
à noite e perguntar a Senhor Jesus: o que queres que eu faça, Mestre? E que em nosso sono tenhamos a oportunidade da resposta para que no dia de amanhã comecemos, com ou sem falta, o trabalho bendito de servir e de amar. Muito obrigada. A gente vai fazer a nossa prece final para a gente poder ir para o passe. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por esses instantes de paz, de alegria, e rogar a Ele que nos envolva com as energias benéficas e sublimes do amor, para que tenhamos a capacidade de ser instrumento de amor aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus.